né? Agora, eu posso fazer uma pergunta, Fabiola, para o Pode, ministro? claro, claro. Isso por que, do ponto de vista aí da defesa, ele não faz uma delação? Não seria mais vantajoso? Numa delação, ele não teria mais vantagem? Ele não poderia conseguir a liberdade total, perdão das penas? Por que optar pela confissão apenas? Olha, Mônica, a única explicação, porque realmente você tem toda a razão, a delação ela é o melhor caminho nesse caso. Eu até outro dia comentando isso num debate, eu cheguei a dizer, falei, olha, isso ainda quando era o doutor Fenelon, o advogado de Sírio, eu falei, eu sempre gosto de pensar o que eu agiria no lugar do profissional que está lá, né? Fiquei eu pensando, o que eu faria se eu fosse o doutor Fenelon? Eu falei, olha, ou seguir o caminho da delação, que era o único que me parecia plausível, ou então eu saio da causa, porque não tem tese mais possível para a defesa de Cid. O que acabou acontecendo foi uma derivação disto, ou seja, ele não faz a delação, mas faz uma confissão. E aí vem a pergunta, por quê? A impressão que eu tenho, Mônica, é a sensação da formação militar do Cid. Ou seja, ele diz, eu não sou delator. Eu confesso, mas não delato. É a única explicação que eu vejo. Né? Inclusive, o próprio advogado, o professor César Bittencourt, ele é contra o Instituto da Delação Premiada. Ele é um daqueles que sempre objetou, com seus argumentos, a adoção desse instituto. Então, a própria escolha, talvez, do César Bittencourt, de um advogado que não, de um professor de direito, de um advogado que não defende a delação, talvez tenha sido já com esse intuito, ou seja, eu, militar, não delata, militar confessa. Ou seja, é desvantajoso? A meu ver, é. Mas eu acho que é a postura do Cid nesse momento em relação a isso e há que se respeitar, porque é uma decisão exclusivamente dele e da sua defesa. É, e curioso, até a Mônica escreveu, tem a coluna aqui. Você conversou com o advogado de Bolsonaro, né, Mônica? É, e ele Sim, sim. falando que nada vai mudar com essa confissão de Mauro Cid, é isso? Ele diz o seguinte: o que eles estão. Qual é a linha da defesa? O Bolsonaro recebeu essas joias de presente, essas joias foram catalogadas quando ele recebeu no acervo dele. Uh, quem catalogou foram funcionários do governo, e, pela lei, ele tinha o direito de vender essas joias. Como ele tinha o direito de vender essas joias foram vendidas e ponto final. Né? Não há crime nisso. Depois, posteriormente, é que o Tribunal de Contas da União determinou a devolução. E aí elas foram devolvidas. Aí já num novo capítulo, né, Fabíola, daquela confusão da recompra das joias. Mas o que eles invocam aqui? Estou até lendo aqui. Eles invocam uma lei, a Lei 8.394, da época do Collor, que procurou regularizar aí os acervos, e disse o seguinte, ó, os documentos de constituição presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Aí depois, isso aí falava de documentos, era muito genérico, o Fernando Henrique baixou um decreto que dizia o que é o acervo de um presidente da República. Então, eles falam aqui, o acervo documental privado dos presidentes da República são conjuntos de documentos, de qualquer suporte, arquivo, bibliografia, museologia, papapá, 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 e aí, em determinado momento, fala livros, periódicos, obras de arte e objetos tridimensionais. E é aqui que eles falam que as joias eram objetos tridimensionais, portanto, as joias poderiam ser vendidas. Essa é a linha de argumentação da defesa do ex-presidente da República. Então, ele fala: o Cid confessar ou não confessar não faz nenhuma Faz diferença. Ele sentido, diz: Cardoso, isso? Quer dizer, Não, não é crime? não, eu acho que a Mônica foi muito precisa na evolução, mas depois disso teve decisões do Tribunal de Contas da União interpretando essa situação. E a prova de que eles sabiam, a meu ver, que era ilícito é os diálogos e a maneira com que eles fizeram. Se fosse absolutamente lícito, por que não vender isto tranquilamente em algum lugar aí, né? Não, foram vender no exterior, escondido, levando, né? Em dinheiro. Até achei curioso, né? Você vende, dá recibo, mas pega em dinheiro. Aí o dinheiro vem para o Brasil. Aí vai, não, vai na minha casa, o presidente dorme na casa do pai do Ciro para pegar o dinheiro. Ou seja, havia uma consciência clara da ilicitude. Eles sabiam que era ilícito, não há como fugir disto, especialmente após a orientação do Tribunal de Contas da União. Ou seja, aquilo que se entende por objetos pessoais são situações de menor monta, consumíveis, lá uma garrafa de vinho, um pequeno objeto, não uma joia
da natureza daquela que foram doadas, que, aliás, é um dos pontos que nós não podemos deixar passar desapercebido. Que presentes são esses que o presidente da República recebeu? Do que eu me lembro, isso foge completamente do padrão dos mimos presidenciais. Olha só quanta coisa aconteceu nessa última semana, né? Desde essa operação da Polícia Federal em relação às joias, né? E tudo que Incrível a gente vem isso, conseguindo né, de Fabiola? informação, né? Oi? Incrível isso. Você lembra muito bem que essa situação se deteriorou, você lembra muito bem, desde a sexta-feira passada, né? Exatamente No isso. intervalo Há de uma uma semana. semana, o Bolsonaro derreteu. Então, nessa uma semana, muita informação veio, por exemplo, a confissão por parte do próprio Wassef, falando que realmente recomprou, né, os detalhes. E aí, ontem, essa bomba aí do hacker que traz outras informações sobre outros conteúdos. Bom, vamos detalhar, separar tudo isso para a gente poder entender também, juridicamente, o peso de cada uma dessas notícias. E hoje a notícia também do Mauro Cid, que você já trouxe aí, que veio na revista Veja. É a capa da revista Veja de hoje, é o Mauro Cid na frente e falando que vai confessar, né? Eu confesso e o culpado é Bolsonaro, ele que mandou eu fazer, né? É isso que o advogado dele diz que ele vai fazer, é isso que é importante também a gente deixar claro aqui. Vamos lá, a gente trouxe um jurista para nos ajudar também a entender tudo isso. Cadê o professor aí, o doutor Cardoso conosco? Olá, bom dia, ministro, seja bem-vindo aqui ao nosso All News mais uma vez. Bom dia, Fabiola. Bom dia, José. É sempre um prazer e um privilégio estar com vocês. O prazer é nosso. Vamos começar por essa notícia mais quente, né? Porque são tantas. Essa mais quente, ministro, a respeito da quebra do sigilo, né? Moraes manda quebrar o sigilo de Michele e de Bolsonaro. Isso abre caminho para quê, né? Depois disso, o que pode vir? Qual é a necessidade dessa quebra? O que ela pode trazer de informação importante e colocar Bolsonaro numa situação ainda pior do que ele já está, hein? Bom, Fabiola, eu acredito que essa é uma medida de praxe. Você tem que fazer isso numa investigação dessa natureza, com essas características, ou seja, verificar se houve movimentações financeiras indevidas, recebimentos atípicos e mais do que atípicos, oriundas de situações de transações ilícitas. Normalmente, as quebras de sigilo dessa natureza, elas não costumam gerar avaliações probatórias muito significativas, porque, em geral, corruptos, pessoas que tramam contra o dinheiro público, não depositam nas suas contas, nem pagam com as suas contas as situações decorrentes deste universo de ilicitudes. Embora, nesse caso aqui, é tão grotesco, patético, atípico, as condutas eu tenho até brincado de chamar de organizações tabajaras, se é que não é uma ofensa às organizações tabajaras, tudo aquilo que envolve esse círculo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não me admiraria que tivesse algum movimento esquisito na conta de Michele ou de Jair Bolsonaro. Quer dizer, a regra normal de comportamento das pessoas, dos delinquentes, dotados de mais luzes, digamos assim, intelectuais, é não depositar nada nas suas contas. Agora, no caso que nós estamos vendo, tudo é possível. Quer dizer, quando se chega ao ponto de um presidente da República contratar, através de uma deputada federal, um hacker, para fazer aquilo que efetivamente foi dito pelo senhor Delgatti ontem, se é que é verdade as suas afirmações, mas há indícios veementes que parecem confirmar que isso é verdadeiro, é realmente inaceitável. Só o simples fato de um presidente da República ter recebido o hacker, né, já é um negócio espantoso. Agora, contratá-lo para devassar urnas, para esquentar, eventualmente, interceptações de um ministro do Supremo, são verdadeiras barbaridades que você não pode imaginar que pessoas com um mínimo de sensatez fizessem. Então, diante desse universo de insensatez, desse universo de asnices que tem caracterizado o comportamento delituoso daqueles que ocupavam o círculo da presidência da República no governo anterior, tudo é possível. Daqui a pouco você acha lá algum depósito estabanado, alguma coisa de produto de venda de joias, sei lá o que, nas respectivas contas de Jair Bolsonaro ou de Michele Bolsonaro. E aí, então já o caminho para recomendar o indiciamento de Bolsonaro, José Eduardo?
Olha, em princípio, sim. Eu acho que existe todo um conjunto de situações nessa CPI que mostram isso. Agora, o indiciamento em si, ele tem uma CPI mais um efeito político do que jurídico, não é? Apenas a definição de que a pessoa ela passa a ser definida não como uma eventual testemunha a ser convocada, como um investigado. E, claro, aponta-se também por uma necessidade de que talvez Bolsonaro vá depor a CPI, que é um momento que será, obviamente, bastante polêmico nesta comissão parlamentar de inquérito, porque, em geral, e se entende, isso é pacífico, presidentes da República não são passíveis de serem ouvidos em CPI, mas Jair Bolsonaro, diante dos fatos que são colocados, já não era mais presidente da República no dia 8 de janeiro. Então, ele pode perfeitamente, a meu ver, ser convocado. Isso trará, obviamente, uma confusão política muito grande nesse depoimento e uma situação muito difícil ao Jair Bolsonaro, até porque ele passa a ter uma vantagem, ou seja, ele não vai depor como testemunha, e não depondo como testemunha, ele pode até faltar com a verdade, uma vez que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Não é? Então, portanto, ele irá depor como testemunha, pode até ir ao Supremo Tribunal Federal, como tradicionalmente se faz, pedir um habeas corpus, que certamente obterá no caso de uma eventual convocação. Mas isso é uma especulação, não sei como é que os membros da CPI vão agir diante disso, mas realmente o cerco fático se aperta contra Jair Bolsonaro e talvez até essa seja uma questão a ser colocada em um curto espaço de tempo para tornar a CPI ainda mais aquecida. O ministro, ontem até teve uma declaração que eu achei forte ali do senador Fabiano Contarato. Ele disse que o hacker ele foi o responsável por colocar Lula mais uma vez na presidência, ao colocar Lula em liberdade, através do que ele conseguiu, e que ele vai ser responsável por colocar Bolsonaro na prisão. Aliás, muitos parlamentares do PT e também da esquerda ontem falavam já é hora de decretar a prisão de Bolsonaro. Aí até a gente junta aqui com a pesquisa que acaba de sair da Genial Quest, perguntando à população, você acha que Bolsonaro deveria ser preso por causa disso? E aí a gente vê aqui que a maioria já dizendo não, mas muito próximo dos que dizem sim. Não, 43%, sim, 41%. Como é que o senhor vê essa possibilidade de prisão de Bolsonaro? Acha que está cada vez mais próximo? Isso deve realmente acontecer? Olha, eu acho que nós temos que ser muito comedidos quando se fala de prisão cautelar. Isso vale para qualquer réu, inclusive para Jair Bolsonaro como investigado. Eu tenho muito cuidado com isso, porque a liberdade é um bem supremo, e eu não desejo, mesmo para aquelas pessoas que eu não gosto ou que não pensam como eu, situações lesivas à direita. Infelizmente, nós temos visto a prisão preventiva ao longo do tempo da história brasileira, e particularmente na Lava Jato, ser tomada com uma dimensão midiática, com uma dimensão política, com uma dimensão seletiva, e nós não podemos ceder a essa tentação. Claro, quer dizer, por mais que eu ideologicamente não tenha nenhuma compatibilidade com Jair Bolsonaro, por mais que eu despreze os fatos em que ele está envolvido, eu não posso perder do horizonte que nós vivemos num Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito exige pressupostos muito claros para uma prisão preventiva. Não é uma retribuição, não é uma antecipação de sanção. Eu tenho que ter aquelas hipóteses configuradas para que possa ser definido. No caso, eu, neste momento, não vislumbro os pressupostos da preventiva, salvo o ministro Alexandre de Moraes tenha lá fatos que comprovem a possibilidade dessa cautelar. Eu não quero dizer com isso, repito, que eu não vejo uma culpabilidade em Jair Bolsonaro. Vejo. Eu acho que já há prova contra ele, muito contundente. No caso da Joias, parece evidente, claramente posta e a ser confirmada, inclusive, pelo depoimento do seu Cid. Mas prisão preventiva eu ainda não vislumbro. Então, por mais que nós possamos ter, muitas vezes, um desejo de colocar os nossos adversários político-ideológicos, as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que nós execramos na cadeia, eu acho que a lei vale para todos. Nós temos que ser muito comedidos, não só em relação a Jair Bolsonaro, como a qualquer cidadão ou cidadã brasileiro, no que diz relativamente a respeito aos pressupostos da prisão preventiva.
conversou com o advogado de Bolsonaro, né, Mônica? E ele Sim, sim. falando que nada vai mudar com essa confissão de Mauro Cid, é isso? Ele diz o seguinte: o que que eles estão. Qual é a linha da defesa? O Bolsonaro recebeu essas joias de presente, essas joias foram catalogadas quando ele recebeu no acervo dele. Uh, quem catalogou foram funcionários do governo, e, pela lei, ele tinha o direito de vender essas joias. Como ele tinha o direito de vender essas joias foram vendidas e ponto final. Né? Não há crime nisso. Depois, posteriormente, é que o Tribunal de Contas da União determinou a devolução. E aí elas foram devolvidas. Aí já num novo capítulo, né, Fabíola, daquela confusão da recompra das joias. Mas o que eles invocam aqui? Estou até lendo aqui. Eles invocam uma lei, a Lei 8.394, da época do Collor, que procurou regularizar aí os acervos, e disse o seguinte, ó: os documentos de constituição presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Aí depois, isso aí falava de documentos, era muito genérico. O Fernando Henrique baixou um decreto que dizia o que é o acervo de um presidente da República. Então, eles falam aqui: o acervo documental privado dos presidentes da República são conjuntos de documentos, de qualquer suporte, arquivo, bibliografia, museologia, papapá, 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 e aí, em determinado momento, fala livros, periódicos, obras de arte e objetos tridimensionais. E é aqui que eles falam que as joias eram objetos tridimensionais, portanto, as joias poderiam ser vendidas. Essa é a linha de argumentação da defesa do ex-presidente da República. Então, ele fala: o Cid confessar ou não confessar não faz nenhuma Faz diferença. Ele sentido, diz... Cardoso, isso? Quer dizer, Não, não é crime? não, eu acho que a Mônica foi muito precisa na evolução, mas depois disso teve decisões do Tribunal de Contas da União interpretando essa situação. E a prova de que eles sabiam, a meu ver, que era ilícito os diálogos e a maneira com que eles fizeram. Se fosse absolutamente ilícito, por que não vender isto tranquilamente em algum lugar aí, né? Não, foram vender no exterior, escondido, levando, né? Em dinheiro. Até achei curioso, né? Você vende, dá recibo, mas pega em dinheiro. Aí o dinheiro vem para o Brasil. Aí vai, não, vai na minha casa, o presidente dorme na casa do pai do Cid para pegar o dinheiro. Ou seja, havia uma consciência clara da ilicitude. Eles sabiam que era ilícito, não há como fugir disto, especialmente após a orientação do Tribunal de Contas da União. Ou seja, aquilo que se entende por objetos pessoais são situações de menor monta, consumíveis, lá uma garrafa de vinho, um pequeno objeto, não uma joia da natureza daquela que foram doadas, que, aliás, é um dos pontos que nós não podemos deixar passar desapercebido. Que presentes são esses que o presidente da República recebeu? Do que eu me lembro, isso foge completamente do padrão dos mimos presidenciais. E o senhor lembrou bem aí, não é? Depois dessas a legislação sobre Fernando Henrique, a regulamentação que veio na sequência e tal, o TCU mandou o Lula devolver um monte de presentes, a Exatamente. Dilma teve que devolver um monte de presentes, que não dá para alegar que Não dá. desconhece Não dá. Essa decisão do TCU é um marco, não dá para dizer. Já tinha tido um incidente, inclusive público. O que é, o que não é, já foi feita essa discussão, o TCU mandou devolver, foi devolvido. Então, não tem como, não é? Agora, e a base disso? Por que esses presentes foram doados nessa dimensão? Isso tem que ser investigado. Aliás, Josias, o Código Penal que há pouco você mencionou, ele vai ter que ser visitado em vários dos seus artigos para verificar quais são as tipificações que são colocadas nesse caso, porque é muita coisa, né, que ainda tem que ser investigado. Será que há delito de corrupção por baixo desses presentes? Quem tentou corromper quem? Por quê? Né? Organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, contrabando, obstrução de justiça. Esse dinheiro era para custear os atos lá da festa da Selma, do dia 8, era só para patrimonialização dos envolvidos. Tudo isso tem que ser apurado e dar um leque de tipificações criminais aí bastante tormentosas. E o que mais me chama a atenção, José, é uma observação. O pior mundo para um ator político é não ter discurso, né? Porque quando você tem o discurso, você mantém as pessoas crédulas ou que o te defendem alimentadas, né? O discurso político ele é fundamental para a legitimação de uma atuação de um agente político.
Bolsonaro hoje não tem discurso, ele não tem o que falar. Os seus defensores não têm o que dizer. O que ele vai dizer? Que o Cid, que era o ladrão de joias, ele vai dizer isto, correndo o risco de tomar aí totalmente uma profunda situação de explicação de tudo que o envolve, o que já apareceu, o que não apareceu? Se ele não disser isto, ele vai dizer o quê? Ou seja, não há discurso possível para o Bolsonaro. Por isso que ele silencia. E isto é o pior dos mundos para um ator político. Qual?